Vidas que inspiram. Paulo, o apóstolo. Os discípulos, assustados e inseguros que haviam fugido durante as horas de agonia do seu mestre na cruz, haviam sido capacitados com o Espírito Santo no dia de Pentecoste, nascendo assim o movimento missionário. O apóstolo Paulo indiscutivelmente mantém o lugar de maior missionário da primeira igreja. Nas palavras de Scott, ele tem sido ao mesmo tempo o protótipo, o modelo e a inspiração de milhares de sucessores. Paulo foi também alguém que conduziu um ministério extraordinário de estabelecer o cristianismo desde a sua base até assegurar seu crescimento e estabilidade nos séculos seguintes. De diversos modos, Paulo era um homem bastante comum, que enfrentava problemas que têm atingido desde então os missionários. O registro bíblico da vida e ministério de Paulo é bem conhecido. Nascido numa família de judeus, em Tarso, ele cresceu como fariseu rígido, violentamente oposto à última ameaça do judaísmo, a saber, a nova seita de Jesus. Paulo dirigia-se para Damasco a fim de prender hereges quando foi repentina e milagrosamente convertido. A partir desse ponto, ele transformou-se no evangelista mais ativo do cristianismo do primeiro século. Suas viagens missionárias o levaram a cidades através de todo o mundo mediterrâneo, onde estabeleceu eficazmente igrejas nativas. Segundo Allen, em pouco menos de 10 anos, Paulo estabeleceu a igreja em 4 províncias do Império: Galácia, Macedônia, Acácia e Ásia. Este é realmente um fato espantoso. Muitos missionários, posteriormente, fizeram um número maior de convertidos do que Paulo. Muitos pregaram numa área mais ampla do que ele, mas nenhum estabeleceu igrejas desse modo. Nós, de há muito, esquecemos que essas coisas podem acontecer. Allen indica que Paulo, ao contrário de muitos missionários depois dele, concentrava seus esforços em centros populacionais estratégicos, centros de comércio e de influência política, dos quais o evangelho seria rapidamente levado para as regiões circunvizinhas. Além disso, ele abordava pessoas de todos os níveis da sociedade, fornecendo à igreja uma ampla base. E, acima de tudo, ele estabeleceu igrejas independentes e não estações missionárias. Ele não reuniu congregações, mas plantou igrejas, evitando um sistema de organização religiosa elaborado e estrangeiro. Os missiólogos consideram os métodos de Paulo como especialmente aplicáveis hoje. Além de observar a metodologia do apóstolo, os missionários modernos podem extrair inspiração das provações suportadas por ele e também aprender de sua reação a alguns problemas missiológicos desconcertantes. Ao lado das prisões e açoites, Paulo passou por quase todo tipo de perseguição e dificuldades jamais encontradas. Foi 3 vezes fustigado com varas, uma vez apedrejado, em naufrágio 3 vezes. Uma noite e um dia passei na voragem do mar, em jornadas muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos entre patrícios, em perigos entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigília muitas vezes, em fome e sede, em jejuns muitas vezes, em frio e nudez. Além das coisas exteriores, ao que pesa sobre mim diariamente a preocupação com todas as igrejas. 2 Coríntios 11, 25 a 28. Se isso não bastasse,
Paulo sofreu também rejeição, não só dos discípulos que o aceitaram unicamente depois de Barnabé tê-lo defendido, como dos líderes judeus com quem se associaria antes. É possível que ele tenha sentido a falta dos laços íntimos de uma esposa e família. Paulo, igualmente, enfrentou conflitos interpessoais, como no caso da disputa com Barnabé sobre o valor de João Marcos como companheiro numa viagem missionária. O trato com as tradições culturais e religiosas também lhe trouxe dilemas. Comer carne oferecida a ídolos, a conveniência da circuncisão e o dia adequado para adoração estavam entre as questões difíceis que precisou resolver. Ao fazer isso, estabeleceu um precedente de liberdade em substituição à lei, que seria aplicado a todas as gerações futuras. É difícil enfatizar excessivamente a importância do apóstolo Paulo ao estabelecer um padrão para alcançar eficazmente os perdidos. Até certo ponto, os sucessos ou fracassos do trabalho missionário desde então podem ser atribuídos em parte à obediência ou desvio do exemplo pessoal dele e das diretrizes gerais que estabeleceu. Como muitos dos corajosos evangelistas cristãos que o seguiram, Paulo teve um fim violento. Segundo a tradição, ele foi martirizado juntamente com Pedro e inúmeros outros cristãos durante a odiosa perseguição sob o imperador Nero, em 64 d.C. Até no exemplo que demonstrou na morte, Paulo inspirou as futuras gerações a não considerar suas vidas preciosas para si mesmas, pois se sofressem, iriam também reinar com Cristo.